Boa tarde, galera. Salve, salve, saudações vascaínos. Aqui Reinaldo Jeremias, falando mais uma vez com vocês no canal do Já Eu Te Peço. Se inscreva no canal agora, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, deixe seu joinha, para que mais pessoas possam estar assistindo esse vídeo, beleza? Bom, seguinte, galera, hoje todo mundo, né, feliz com a vitória do Vasco ontem, com a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, né? Gostei muito da demonstração do torcedor do Vasco ontem que lotou São Januário. Teve um mosaico lá, né? Falou, juntos venceremos, nós venceremos, somos juntos. Gostei muito ontem, né? Da manifestação da torcida do Vasco ontem. É uma torcida que sempre está junto, né? Apesar do sofrimento, apesar da sacanagem, né? Que alguns têm feito com o Vasco aí nesses últimos anos, nesses mais de 20 anos, né? Mais de 30 anos. O Vasco, mais de 20 anos, o Vasco tem sofrido, né? Com essa gestão, com essa turma que tem acabado com o Vasco. Aí a gente não adianta nem falar aqui, né? Botar o pingo nos is aqui. Já falei várias vezes, né? Um patrimônio maior que o Vasco tem é o torcedor, né? Mesmo no momento difícil a torcida tá lá, né? E o Vasco nunca acaba por causa dessa torcida maravilhosa, né? A torcida do Vasco é sensacional, né? Porque, cara, não é porque eu sou vascaíno, mas eu falo isso com propriedade, cara, porque, assim, a gente sofre, né? A gente sofre com a situação do clube, né? Com o que tem passado nesses últimos anos aí, mas a gente não é torcedor de verdade, né? Porque os Nutella, os bunda rachada, vira casaca, esses caras não são torcedor, né, cara? Pra mim, esses caras não chega nem na unha. É a escória do meio do futebol, certo? Mas, bom, vamos falar, né, do Vasco, né, cara? Ontem o Vasco teve uma atuação muito boa no primeiro tempo, né? No primeiro tempo, o Vasco bastante volume, né? O Ryan, o garoto aí que foi destaque aí, né? O moleque da base aí, o Diniz deu até falando em entrevista coletiva que o Ryan, no segundo tempo, com a de produção, que o Ryan joga muito bem do lado dele, né? Certo. E o Ryan falou que o Diniz pega muito no pé dele. Falou, o Ryan tem melhorado, aliás, o Ryan tem melhorado muito com o Diniz, né? Que vou dizer que antes do Diniz chegar, o Ryan já estava até me dando raiva. O Ryan recuava muita bola. O Diniz botou um jeito ali no Ryan ali. E ele tem melhorado. No segundo tempo ele caiu um pouco de posição. Ali é o time do Vasco, né? Desanimou, afrouxou. Afrouxou no segundo tempo. O Del Aranha falou que o Vasco tinha dado uma afrouxada no segundo tempo por causa do jogo de domingo, né? Que contra o Galo, um jogo importante que o Vasco tem que ganhar de qualquer forma, né? Porque o Vasco está na zona de rebaixamento. Mas eu creio que não foi isso não, né? São vários jogos que foram assim. O Diniz falou também que contra o Mirassol o Ryan foi do mesmo jeito também. Se no primeiro tempo, que eu tinha falado, o Ryan, antes de fazer o gol, já estava bem ativo no jogo, fez um golaço, né? Um cruzamento do Piton ali, aquele golaço que ele fez. Teve outras participações, né? Foi o destaque do jogo. Teve outras participações no segundo gol, um chute que ele deu, que o Coutinho pegou o rebote. O Gabriel Félix, o goleiro do CSA, defendeu. O Coutinho pegou o rebote aí e fez o gol, né? Uma participação do Ryan. E o Tietchan ontem meteu o primeiro gol. Assim, foi o melhor jogador do Vasco, assim, praticamente. Mas o Verratti, cara, eu vou falar um pouco do Verratti aqui. O Verratti eu não tenho nada contra o Pirata, eu gosto dele, mas ele tá passando uma má fase, assim, uma fase ruim, ele tá conseguindo ser ativo, meter muito gol. Ontem ele não conseguiu meter gol, né? Mas assim, eu fico assim meio que chateado com o Diniz, porque, cara, é difícil, cara. Primeiro que, pô, o Vasco, e não é com o Pedrinho, porque o Vasco, o Pedrinho fica com esse negócio de historialidade, mas o Vasco não contrata jogador para ser sombra do Verratti ali. O que acontece? O Diniz no segundo tempo, ele tira todo mundo. Ele tira até o próprio Ryan, né, que para mim foi o melhor jogador da partida, um dos melhores ali. Mas o Verratti não sai. O Verratti não é porque ele é ruim que tá. Não. Ele não tá passando uma fase boa. Ontem ele não conseguiu fazer o gol. Ontem ele chegou cara a cara, o goleiro foi travado. Ontem um chute com o goleiro, ele travou ali com o goleiro ali, não conseguiu
Contra o Mirassol ele fez gol, mas só que o Vasco perdeu, né? Perdeu de 3-2, né? De virada, né? Virada não. O Vasco empatou, mas infelizmente o Mirassol meteu o terceiro gol. Mas, assim, cara, mas o Vasco tem essa mania de segundo tempo acabar afrouxando um pouco a marcação. O Mirassol é mole. O CSA não é base, né? Pra gente ver o jogo do Campeonato Brasileiro. Mas foi muito bom a vitória ontem. O Vasco tirar um pouco essa zica ainda, não ter ganhado aí, tem que passar de fase, que é um dinheiro que pinga, né? Pros cofres do Vasco aí, né? O Vasco já faturou milhões já. E uma coisa que está acontecendo é que o Rayane está sendo muito observado pelos clubes de fora, né? De fora do Brasil, no país na Europa aí, né? E já ofereceram milhões de dinheiro que dá até para pagar essa dívida do Vasco. O Pedrinho fica nessa de austeridade. Mas, cara, assim, você tem que contratar jogador com a posição, contratar jogador que resolva, que quanto mais fase que você chega numa competição, é dinheiro que pinga e o Vasco tá livre dessa dívida aí. Mas o Pedrinho, não sei, parece que não pensa nisso. Não pensa nisso, cara. Se ano passado o Vasco chegou na semifinal, se chegasse na Libertadores, um dinheiro que pingava, o Vasco tava livre da dízima, eu oferecer um dinheiro bom pro Raião, o clube lá de fora lá, né? Mas o Vasco parece que não vai aceitar, né? Mas tomara que o Ryan não saia do Vasco agora, porque por enquanto ele é o melhor jogador do Vasco, né? E continua sendo um moleque novo, né? 19 anos que ele tem, não sei se já tem 20 já. E tomara que fique aí. E uma coisa também, o Vasco está atrás de um zagueiro, aí, entrando em contratação para o zagueiro pelo Carlos Cuesta, zagueiro do Galatasaray, um colombiano, né? Ele é da seleção colombiana, tá para vir o Vasco está em negociação aí com o empresário dele aí, tá para vir pro Vasco, joga na seleção colombiana, um zagueiro bom, né? Que tá em atividade aí. E tá nessa negociação aí, né? O Vasco tá precisando de zagueiro, porque, cara, vou te falar, zagueiro o Vasco tá mal. Ontem, pior do Vasco ali, ontem o Lucas Freitas, pra mim, não dá, né? Foi preferido do Pedrinho e do Felipe aí, pra mim, uma negação também. O João Vitor, graças a Deus, não jogou ontem. E ontem, o Diniz, mais uma vez, tirou o Lucas Freitas, parece, ele botou o Hugo Moura na zaga, né, cara? Ele fala que o Hugo Moura tem força, que é rápido, que assim, mas pra mim, não sei porquê, né? Não adianta colocar o Hugo Moura na zaga. O Vasco precisa realmente contratar zagueiro, né? O Vasco está atrás desse zagueiro aí, que tem velocidade, bom de cabeça, é rápido, não tem muita altura, mas vamos ver, né? Que se resolve, talvez o Vasco dê a sorte. O Vasco pegou uma vez aquele zagueiro, esqueci o nome dele lá, e o Vasco deu sorte, um zagueiro baixinho que o Vasco tinha no passado aí, e o Vasco deu uma sorte, né, com ele aí. Vamos ver o que vai acontecer, né, cara. Eu sei, o Vasco foi bom o primeiro tempo ontem do Vasco, mas o Vasco tem que dar uma olhada essa defesa do Vasco aí no segundo tempo, que o Vasco no segundo tempo caiu muito de produção, certo? O jogo de domingo é importante, jogo contra o Atlético Mineiro, que eliminou o Flamengo, nosso rival aí, né? Tá nas quartas de final também, a gente vai encarar Hulk, Paulinho, jogador do Galo, né? Que é totalmente diferente de CSA. Então o Vasco tem que estar de olho nisso, beleza? Bom, galera, a notícia que eu tenho, saudações vascaínas, Reinaldo Jeremias, eu já te peço, se inscreva no canal agora, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, deixe seu like e seu joinha, para que mais pessoas possam estar assistindo isso, beleza? Saudações vascaínas aqui, Vasco, eu fui.